E vamos falar então sobre suinocultura, como está a dinâmica desse mercado nesse mês de março, após um fevereiro aquecido para o setor. Então a Juliana Pila, que é analista da Scott Consultoria, chega para essa conversa e para trazer essas informações. Juliana, seja muito bem-vinda. Olá, Letícia. Olá a todos que nos assistem. É um prazer participar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, Juliana. E eu queria começar já perguntando dessa transição de fevereiro para março na suinocultura, acompanhando os preços tanto na Grande São Paulo, quanto também os preços da suinocultura independente, os preços em outros estados. Deu para notar que fevereiro foi um mês de uma recuperação de preços, mas março, mesmo na primeira quinzena, que os preços costumam se sustentar por causa da entrada de massa salarial, parece que não foi bem isso que aconteceu, Juliana. Eu queria que você trouxesse esse contexto para a nossa audiência, por favor. Bom, Letícia, foi exatamente isso, né? O mercado de suinoculturas começou 2025, né, com preços em queda lá em janeiro. Em fevereiro, a gente observou uma recuperação tanto dos preços no mercado atacadista, como também nos preços nas granjas. Porém, já no final de fevereiro e começo de março, um período que sazonalmente a gente vê uma melhora na saída de mercadorias, né, em função aí do recebimento dos salários, principalmente, esse movimento de alta não aconteceu na primeira quinzena, né? Isso porque a gente está vendo uma oferta aí bastante considerável, pensando do lado das granjas, do lado no mercado atacadista, e uma demanda que vem patinando, não somente, né, para proteína suína, mas também a gente tem visto isso no mercado de carne bovina, né? O consumidor ainda tem arrastado aí, né, as suas dívidas do começo do ano aí com os impostos, compra de material escolar, e isso tem se refletido aí nessa saída de mercadorias. O que a gente tem observado é que esse consumidor tem optado por proteínas mais em conta, né, como o próprio a carne de frango. E, Juliana, olhando para essa questão da demanda interna, né, você comentou essa descapitalização da população, né, do consumidor. Eu queria também saber outros componentes dessa demanda interna um pouco mais fraca. Tem algo a ver também com a questão de altas temperaturas e isso acabar desestimulando o consumo? A gente teve também, começo de março, o feriadão de carnaval. Queria saber se outros fatores também impactaram essa demanda interna agora nesse início de março. Com certeza a gente também tem esses pontos que você comentou, né? As altas temperaturas, né, quando a gente fala de carne suína, acaba prejudicando aí o consumo dessa proteína, né? Além disso, né, nós tivemos aí um final de semana um pouco mais prolongado em função das festividades de carnaval e a proteína suína também não acaba sendo a primeira opção nessas festividades, né? E também tem que agora a gente está no período de quaresma, né? Então, isso também pode acabar influenciando nessa demanda, pensando aqui no mercado interno e prejudicando aí os preços no mercado. E Juliana, observando vocês aí da Scott que fazem todo esse acompanhamento diário de preços, desde o começo do mês de março, tem algum percentual de queda já, né, nessa parcial do mês que dá para a gente ter uma noção, né, do quão profundo são essas perdas então nos preços dos suínos? Tem sim. De acordo com o nosso levantamento, né, considerando as médias aqui em São Paulo, que é onde a gente faz o acompanhamento desse mercado, tanto nas granjas como no atacado, a gente viu uma desvalorização aí na casa dos 7%, né? Se a gente considerar os preços nas granjas de São Paulo, a referência hoje está girando em R$ 160 por arroba, né? E considerando os preços no atacado, o suíno, né, no atacado tá R$ 12,30 o quilo. E eu queria saber, Juliana, a gente estava falando um pouco de demanda interna. Demanda externa, por outro lado, aparentemente nesse mês de março, ela está seguindo com uma fluidez bastante interessante, né?
Sim, as exportações vêm sendo aí um suporte aí para essas cotações aqui no mercado interno, né? Nós já tivemos um recorde dos embarques de carne suína em 2024, começamos 2025 com um volume também bastante acelerado, inclusive em fevereiro foi o melhor mês de fevereiro de toda a nossa série histórica, pensando em volume, e começamos também março em bom ritmo aí das exportações. Se a gente considerar até a segunda semana, né, que são os dados consolidados que a gente tem até o momento, o volume diário embarcado de carne suína in natura está um pouco mais de 60% maior que o volume médio diário exportado em março do ano passado. Então, tudo indica aí que a exportação agora para o mês de março também vai finalizar em bons volumes. E, Juliana, outro ponto que eu queria abordar com você é a relação, em relação aos custos de produção. O milho ele teve uma alta, né, e agora a gente está vendo essa contramão, né, dos preços do suíno em queda. Queria saber como é que fica essa relação de troca. Ela já chega a ser desfavorável para o suinocultor nesse ponto que a gente está do mês, ou ainda existe algum equilíbrio? Tem alguma preocupação em relação a margens para o suinocultor? Sim, pensando na suinocultura independente, né, os custos com alimentação acaba sendo aí o que mais pesa no bolso do suinocultor, né? E como você mesmo colocou, né, os preços do milho nesse momento estão aí em valorização constante, né? Se a gente pegar a parcial agora de março, em relação à média de fevereiro, a gente teve uma alta, considerando os preços aqui em Campinas, de um pouco mais de 10%. E ao mesmo tempo, né, como a gente comentou, os preços do suíno nas granjas estão em queda. Então, com isso, esse poder de compra do suinocultor diminuiu agora em março. Se a gente pegar a média aí dos meses ao longo desse último ano, nessa parcial de março, a gente está tendo a pior relação de troca para o suinocultor frente ao milho. Perfeito. Juliana, muito obrigada pelas informações. Você e todo o time da Scott são sempre muito bem-vindos aqui no Notícias Agrícolas, cada um sempre na sua área de atuação, mas trazendo muitas informações bem apuradas e bem costuradinhas. Muito obrigada. Eu é que agradeço, não só eu, como todo o time da Scott Consultoria está sempre à disposição. Tá aí, então, estivemos com a Juliana Pila, que é analista da Scott Consultoria, nos trazendo as informações a respeito do mercado de suínos ao longo desse mês de março, mercado esse que vem perdendo, então, nas cotações. O mês de fevereiro foi um mês de ganho, foram altas subsequentes e principalmente quando se olha para a suinocultura independente. E agora, segundo a Juliana, pegando uma referência aqui do estado de São Paulo, a parcial desse mês de março já registra uma queda tanto para a arroba suína quanto para o quilo da carcaça, em torno de 7% de queda. Em contrapartida, o milho, que é um componente essencial da ração para os suínos, ele na região de Campinas, o preço da saca nessa parcial de março já registra uma alta em torno de 10%, ou seja, acende-se um alerta quando se fala em custos de produção na suinocultura. Eu finalizo por aqui, é com você, Alex, aí do estúdio, na continuidade do Pecuária e Mercado.